aconteceu imprevisto mesmo. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Deixa aberto aí, só para você já situando a tua palavra. Eu queria falar de um assunto que o Senhor colocou no meu coração hoje. Tá bom o áudio no fundo? Amém? Eu queria falar de um assunto que o Senhor colocou no meu coração. Eu acho válido a gente compartilhar sobre esse tema hoje. Eu tenho percebido, principalmente nesse período de ascensão da depressão e da ansiedade, que o inimigo ele tem aproveitado, talvez da falta de informação, e tem escravizado pessoas com a depressão, com a ansiedade, que nós sabemos que é algo de fato no físico, na parte emocional, mas o inimigo ele é sujo, né, Juninho? Ele aproveita de situações como essa, como hospedeiro, para então aprisionar pessoas, tá? Eu queria falar com vocês de um assunto baseado sobre a questão de um inimigo que nós todos temos ele em comum, e ele é dos piores inimigos que a gente pode ter. Quando você vai para a filosofia, o pensamento filosófico é a ascensão do conhecimento, nós percebemos que algumas palavras são as mais gritantes, que revelam alguns pontos interessantes, como resposta de muita atitude e muita ação do ser humano. E uma palavra que eu separei ela, tá aí, Pedrão, os slides? Joga para mim ali. A palavra que eu quero começar trazendo aqui para vocês é sobre essa aqui, ó. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Acrasia. Essa palavra é uma palavra grega e ela traz uma definição muito importante para nós como início de palavra. Essa palavra define o que é a autossabotagem ou auto se anular. É um conceito da filosofia grega que foi discutido por Platão, e ele vai aprimorar esse pensamento dizendo sobre a capacidade do ser humano de tentar transferir uma responsabilidade, a capacidade do ser humano de associar ou perder o autocontrole. Então, a acrasia ou acrásia é um tipo de perfil de autossabotagem ou se autoanular. É como se a gente soubesse o que é certo a ser feito, e mesmo sabendo o que é certo a ser feito, nós não fazemos. Então o nome disso é acrasia. Esse mesmo termo significa desgoverno da alma, falta de controle. Meu toque está atinadinho aqui, que eles me gritando. Você está vendo meu toque, Angélica, atinado? Ô Sara, se você puder quebrar um galho para mim lá pelo menos, senão eu não consigo concentrar. O termo acrasia significa, fala comigo assim, desgoverno da alma. Mais forte, desgoverno da alma, falta de controle, mediante a conflitos causados por desejos ou paixões. Então a acrasia significa isso, é o desgoverno da alma, é o não conseguir controlar as suas próprias decisões e emoções, tá? Bom, Platão, que foi o idealizador desse pensamento, ele escreve no livro da República, a República de Platão, ele escreve uma frase que define um pouco mais sobre isso, e ele diz o seguinte: ser vencido pelos prazeres é algo incompatível com a condição de ser racional e moral, principalmente pelo fato de não possibilitar ao homem fazer o que é melhor, mesmo tendo consciência do que seja o melhor. Então, no livro A República de Platão, ele vai trazer um pensamento dizendo que a acrasia acontece mesmo diante a questão moral e mesmo adiante a questão racional. Ela ultrapassa a racionalidade e ela ultrapassa o pensamento moral. Então, mesmo que você tenha um pensamento moral e mesmo que você tenha a racionalidade de algo, a acrasia ela consegue ultrapassar isso. Bom, um outro filósofo também que nós temos é o Spinoza, e ele fala algo importante sobre a acrasia. Ele diz que é um tipo de servidão que gera impotência humana para regular e refrear todo tipo de afeto. Ele escreve também no livro Ética 4 o seguinte pensamento: pois o homem submetido ao afeto
não está sob seu próprio comando, mas o comando do acaso, a cujo poder está a tal ponto sujeitado que muitas vezes é forçado, ainda que perceba que é melhor para si a fazer, entretanto, uma atitude pior. Bom, por que eu comecei a citar com você a questão da filosofia? Porque a filosofia é importante para entender sobre o que eu quero falar com você. Olha para mim, existem algumas atitudes que nós iremos tomar ao decorrer da vida, que mesmo que a gente tenha consciência que seja errado, mesmo que a ética seja ferida, mesmo que a racionalidade seja ferida, nós tomamos mesmo assim. É isso que Platão diz, é isso que ele retrata. E o que eu quero falar com você baseado nisso? O que isso tem a ver com a mensagem? Fala assim comigo: eu sou mais forte, eu sou mais forte, eu sou o meu maior inimigo. É justamente esse ponto que eu quero trabalhar com você. Nós somos os nossos maiores inimigos. Talvez você tenha pensado esse tempo todo que o maior inimigo que você tem é alguém que está do seu lado, um vizinho, um primo, alguém que é um hater na internet, que fala mal de você. Mas o maior inimigo que você tem não é um terceiro, mas sim você. E eu quero trabalhar com você esse pensamento te mostrando, para você vencer algumas crises internas. Porque se você entende que o maior inimigo é você, logo você procura então a tratar esse inimigo de uma forma a observar quais são as suas atitudes. Então o que acontece? A alcrasia aqui, esse pensamento filosófico, é mais ou menos assim. A definição dele baseia desse ponto. Todas as pessoas que fumam cigarro sabem que cigarro faz mal para a saúde. Mas o que ela faz? Ela ultrapassa a racionalidade, ela continua fumando. Todos nós que estamos aqui sabemos que o uso contínuo de açúcar, comendo todos os dias, gera o que nas pessoas? Diabetes. Mas boa parte das pessoas tem o que? Diabetes, porque não aceitou esse pensamento. Ele rejeitou, mesmo tendo consciência que aquilo iria ferir a sua saúde. Então justamente é isso que Platão está dizendo que acontece. É um pensamento racional, é um pensamento ético e moral, mas mesmo sabendo de tudo isso, a gente comete ele. Bom, trazendo uma pegada aqui, uma pegada bíblica, eu quero observar com vocês alguns personagens da Bíblia que de fato revela essa atitude, que foi o seu maior inimigo. Alguns eu quero tirar um pensamento sobre a fala deles, para que nós possamos pensar algo aqui. Então o primeiro pensamento que eu quero falar com você é que nós somos nossos piores inimigos. Talvez você tenha pensado que é alguém que é um terceiro que é seu inimigo. Não é um terceiro. Eu vou te falar por quê. A primeira coisa que eu entendo sobre isso, que traz para nós um pensamento acerca de nós sermos os nossos piores inimigos, você vê na questão da atitude em relação a nós mesmos. Quando a gente entende que nós somos os nossos piores inimigos, logo você tira a responsabilidade do capeta. Como assim? Satanás e seus demônios, eles são como hospedeiros. Eles irão trabalhar na perspectiva de ver uma brecha aberta. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? Então o inimigo, ele sempre vai procurar uma brecha para poder trabalhar. Logo, se ele encontra dentro de você uma luta interna, a qual a palavra que é maldita está sendo falada por você mesmo, acerca de você mesmo, ele vai vendo aquela fraqueza, aquela fragilidade, e aí ele vai trabalhar em cima disso. Quando você entende que muita coisa não é espiritual, muita coisa é racional e passa a ser espiritual quando você não entende, você então coloca os pés no chão. Por exemplo, depressão é algo diabo, irmãos? É algo diabo? Estou perguntando a vocês. Não. Depressão é uma parte física, ela é humana, ela atrapalha a parte do racional. Só que o inimigo ele usa de situações de pessoas frágeis de depressão para poder atingir a pessoa, sim ou não? Deu para entender? Quando que uma pessoa ela começa a entrar num processo de depressão? Depressão é sempre para baixo, é jogar para baixo. O que o inimigo faz? Ele vê uma brecha aberta, então ele entra naquela porta e começa então a fazer com que aquela pessoa seja escravizada. Mas depressão não é coisa do capeta. Deu para entender antes? Não é. Mas o inimigo ele usa aquela situação para aprisionar a pessoa e levar a pessoa a cometer um mutilamento, um suicídio, uma tentativa de suicídio. Segunda coisa que eu aprendo com vocês é que nem tudo é o capeta. O crente tem essa mania de pensar que tudo é ação do diabo. Não. O diabo vai aproveitar
da sua fragilidade para poder agir. Está claro isso, irmãos? Agora vai comigo lá em Mateus capítulo 12, versículo 43. Não, perdão. Eu falei 1 Coríntios, não é? Então mantém 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 2,14, ele vai dizer algo que é definitivo para nós entendermos que nós somos os nossos piores inimigos. Olha que interessante. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o que, queridos? Loucura, e não pode entendê-las ou compreendê-las, porque elas se discernem de que forma? De forma espiritual, espiritualmente falando. Versículo 15: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Julgar é olhar, é observar, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Aí o texto diz o seguinte, olha, fala assim comigo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu disse para você que a sua mente é o seu pior inimigo, é de fato o seu pior inimigo. E por isso que o texto aqui, o apóstolo Paulo vai trazendo a definição, que a maior margem de excelência é quando nós conseguimos alcançar qual mente, Angélica? A mente de Cristo. Se ele frisa dizendo que existe uma mente que é a mente de Cristo, significa que há um recapeamento dos pensamentos, um modo de pensar diferente. Segunda coisa, quais são os maiores comandos liberados pela sua mente? Fala assim comigo: comando de um suposto conforto, mas são claramente comandos de derrota. Olha que interessante. Quando você começa a colocar na sua cabeça que você precisa treinar um exercício físico, o que sua mente faz com você na hora? Ela coloca dificuldade, sim ou não? Está cedo demais, está tarde demais, está quente demais, está longe demais. Isso não é um terceiro falando com você, é sua própria mente. Aí quando a situação está apertada, você começa a ver que a camisa já não serve mais, aquela camisa que era larga. Aí você não tem opção, você vai para a academia treinar. Bom, quem aqui ama fazer leitura de livro pela manhã? Levanta a mão para me ver. Só a Maria Célia. Porque a mente da gente quer o quê? Conforto, deitar até mais tarde. Quem aqui ama levantar cedo para ir trabalhar? Levanta a mão para me ver. Poucas pessoas. Então, é exceção, não é regra, né? Esse aí gosta? Então o que acontece? A nossa mente, ela sempre tenta nos levar para um lado do conforto. Só que esse conforto sempre é depreciando o nosso crescimento. Nós não gostamos não, irmão, de estudar. Ninguém gosta de estudar. A gente estuda porque precisa estudar. Ninguém gosta de trabalhar assim, a não ser os irmãos de exceção aqui, porque trabalhar é uma necessidade. Então o que acontece? Se você for observar a sua mente, e se você permitir que a sua mente te comande, ela vai sendo ou se tornando o seu pior inimigo, porque ela sempre vai te levar, Juninho, para baixo. Terceiro ponto, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 43. Quando eu disse para vocês que os demônios são hospedeiros, que eles são aproveitadores, que muita ação não é o diabo, é uma ação humana, o diabo ele aproveita, Mateus 12, 43 fala sobre isso, e diz o seguinte: quando o espírito imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, procurando uma casa nova, porém, ele não acaba não encontrando. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia, ou seja, sem a presença do Espírito Santo, varrida e ornamentada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entretanto habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha que interessante que esse texto revela. O texto revela dizendo que o demônio, o Satanás e seus demônios, ele anda procurando uma casa, o que, queridos? Vazia, uma casa desocupada. E quando ele passa por lugares áridos, não encontra uma casa, Jordão, para poder repousar, o que ele faz? Vou voltar de novo para ver se tem alguma brecha. Vou voltar de novo
para ver se tem alguma fragilidade. Veja, ele não cria fragilidade. Deu para entender, Ramon? Ele volta para ver se existe alguma brecha. Quem está entendendo esse negócio aqui? Isso aqui é profundo demais. Então, você chegou à conclusão agora, te mostrando, que o seu maior inimigo é você. Mas eu quero aprofundar mais pontos com você, para você entender que de fato, você é o seu maior inimigo. Fala assim comigo: eu sou o meu maior inimigo, pois sou eu mesmo que vivo me criticando constantemente. Boa parte das maiores críticas não são lançadas de fora para dentro, de fora para dentro, é isso mesmo, mas sim de dentro para fora. As maiores críticas que acontecem não é de um terceiro, mas sim de nós mesmos. E aí o que acontece? Olha que interessante. Por isso que quando a palavra negativa é lançada sobre você de um terceiro, você acaba aceitando aquela palavra, porque dentro de você já está o quê? Fragilizado. Aí a palavra junta, ela soma e ela te pesa. Aplicando um contexto bem simples. Se eu começo a me menosprezar, se eu começo a dizer que eu não consigo, e vem uma terceira pessoa e fala isso sobre mim, o que acontece? Eu acabo confirmando mais aquela palavra no meu coração. Mas perceba, se o meu coração já está fechado para uma palavra negativa, uma palavra maldita, quando uma palavra é lançada, ela encontra o quê? Uma porta fechada. Ela não alcança o nosso coração. Então por isso que eu falo com vocês, observando isso. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. E boa parte das críticas que acontecem, Elisama, não é de um terceiro não. O terceiro fala, mas o que faz com que a palavra seja aceita no nosso coração é porque nós já liberamos sobre nós essa palavra. De que forma? Eu não consigo, eu não dou conta, eu não mereço. Aí isso já está dentro do seu coração. E quando um terceiro fala, o que acontece? Acaba tendo um peso maior. Aí você fala, não, de fato mesmo eu não consigo. Só que na verdade foi o seu subconsciente que já tinha dito isso para você. Um terceiro falou com você e aí confirmou seu coração, e você então perde a noção do que é aquela palavra que foi lançada. Você quer um personagem bíblico que fala sobre isso? É claro que nós vamos pedir uma licença poética do texto, mas em Romanos capítulo 7, 18 diz o seguinte, tá? Eu quero que você tire a espiritualidade do texto e olha na parte humana. Romanos, põe lá, Pedrão, Romanos 7, 18. O apóstolo Paulo é o primeiro personagem que fala sobre isso, sobre uma crítica contra si mesmo. Ó, 1, 2, 3. Próximo. Próximo. Certo, segura aqui para você ver. Na parte espiritual, o texto está perfeito. Está perfeito. Mas na parte racional, se for observar, Paulo não era ruim não. Ele foi ruim durante um tempo. Paulo abriu um tantão de igreja. É o maior missionário. A espinha dorsal do Novo Testamento que escreveu foi ele. Então, observando numa ótica natural, você percebe o que ele naquela fala dele? Um tipo de depreciação. Eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer. Quem está me entendendo, irmão? Separar uma coisa da outra aí. Quem está entendendo? Amém? Então, a primeira observação que eu vejo com você é que nós acabamos colocando uma crítica sobre nós mesmos. Eu não posso fazer. Quem disse que você não pode fazer? Você é filho de Deus vivo, você pode fazer sim. Deus te chamou, te capacitou, e você pode fazer sim. Você recebe sobre você? Você pode fazer. Você pode. Você pode fazer. Segunda fala que eu observo sobre uma fala do maior inimigo, que somos nós mesmos. Eu sou o meu maior inimigo, pois sou eu mesmo que foco nos fracassos. Segunda coisa, já percebeu o tanto que a nossa mente ela é fera em focar nos fracassos? Quem já percebeu isso aqui já?
Cara, parece que tudo que a gente faz é focar no que deu errado. Você pega seu carro, faz uma viagem, e aí o pneu fura. Aí você passa boa parte da viagem reclamando porque o pneu furou. Mas mal você sabe que talvez era uma ação de Deus protegendo você de um acidente lá na frente. Mas aí a gente não pensa sobre isso. Nós preocupamos sempre em observar o fracasso que acontece. Igreja é muito assim. Igreja é muito assim. Você acerta 100%, 99% das coisas. O cara errou pronto. Já não é suficiente. Então o que acontece? Se passamos a observar sobre nós, a gente faz isso com a gente o tempo todinho. Nós somos os maiores responsáveis por nos travar às vezes. O que a gente faz? Foca no fracasso. Foca no fracasso. Coloca a cabeça como se fosse, eu não consigo fazer, pronto, acabou. Quem aqui tem dificuldade de matemática? Levanta a mão para me ver. Sabe por que você tem dificuldade de matemática? Porque você nunca focou. Porque você colocou na cabeça que você tem o quê? Dificuldade em fazer cálculo. Mas todo mundo que coloca na cabeça que vai fazer alguma coisa, irmão, consegue fazer. Então a segunda coisa que eu observo do inimigo nosso em comum, que é o mais forte, que não é um terceiro, é que ele tenta o tempo todo gerar em nós a lembrança do fracasso. Deixa eu te perguntar. Se eu parasse para te perguntar agora, nesse momento agora, do decorrer da sua vida, o que você mais lembra? Das vitórias ou dos fracassos? Dos fracassos. Se você for honesto com você mesmo, você vai lembrar dos fracassos que aconteceu. E olha que interessante, o fracasso nem existe mais. Mas como a sua mente joga contra você o tempo todinho, você só fica preso àquilo que é ruim. Terceiro ponto. Quem está aprendendo alguma coisa aí? Você quer um personagem que focou no fracasso? Mateus capítulo 27, versículo 3. Mateus 27, versículo 3. Eu vou te mostrar alguns personagens que focaram nessas atitudes, que permitiu que o maior inimigo dentro dele falasse mais alto. Mateus 27, 3 diz o seguinte: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê, irmãos? De remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: olha, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, não voltando atrás, não arrependendo, mas sentindo remorso, então Judas, focando na atitude do fracasso, do erro, quem está me entendendo? Então Judas, não permitindo que a sua mente fosse levada ao arrependimento, então Judas, bitolando no erro, o que ele fez? Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e enforcou-se. Ou seja, o inimigo em comum dele, você perceba no texto que você vai observar, não teve ninguém falando com ele, não, ó Judas, você merece morrer. Tem aí, Fernando, escrito isso aí não? Está escrito aí? Não. Não teve ninguém que incitou ele ao suicídio. Mas uma voz interna dentro dele fez com que ele não pensasse, fez com que ele não arrependesse, levando ele a uma acusação interna. Porque o remorso nada mais é do que uma acusação interna. E o que acontece? Ele resolve então tirar sua própria vida. Vou te perguntar para você uma coisa aqui. Se Judas tivesse arrependido, Jesus teria perdoado ele? Viu? Mas como a voz interna foi mais forte do que a consciência dele, fez com que ele fosse precipitado e tirasse a sua própria vida. Quando você começa a entender essas coisas, irmãos, você começa a parar de colocar a culpa no governo, você começa a parar de colocar a culpa nos seus pais que não te lambeu quando era pequeno, que não pegou você no colo. Você começa a tirar a responsabilidade das pessoas e começa a vestir a camisa e dizer: não, peraí, o responsável da história sou eu que preciso mudar o quadro. Quando você começa a compreender que o maior inimigo é você mesmo, Anderson, você para de culpar os outros, você começa a entender que você é o maior responsável das vitórias e dos fracassos. Quem está me entendendo? Ah, pastor, isso não é importante não. É claro que é importante, ué.
é super importante, porque, entenda uma coisa, para você estar aqui hoje sentado, ouvindo uma palavra de forma sadia, as coisas precisam estar indo bem na sua casa. Para você estar aqui hoje arrumado, perfumado, inclusive agora escutando uma palavra, você precisa estar bem consigo mesmo, porque não adianta você estar aqui hoje sentado, não, na verdade, se você não estivesse bem consigo mesmo, nem sentado aqui você estaria para ouvir uma palavra. Quem está me entendendo? Terceira fala, que o nosso inimigo maior fala com a gente. Fala assim comigo: eu sou, pode ser mais forte, eu sou o meu maior inimigo, pois sou eu mesmo que dou desculpas autodestrutivas. Já reparou que a gente nunca assume a responsabilidade? Já reparou que a gente nunca se posiciona dizendo: não, peraí, foi eu que fiz mesmo? Não, a gente prefere arrumar uma desculpa, a gente prefere dar uma volta, mesmo sabendo que a atitude está sendo errada. Você quer ver uma atitude como essa, de um personagem bíblico que fez isso? Gênesis capítulo 3, versículo de número 12. Adão, ele é impelido pelo Senhor, perguntando ele: Adão, onde você estava? Quem permitiu que você fizesse isso aqui? Por que vocês estão vestindo aí, cozendo aí folha de figueira e colocando como um avental? Quem falou que você estava pelado? Aí no versículo 12 diz o seguinte: quando o Senhor interroga ele sobre a questão do fruto, ele diz: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Cara, não era mais fácil Adão nessa situação dizer: Senhor, peraí, não, o erro foi meu, a responsabilidade foi minha, foi eu que não assumi o compromisso de orientar minha esposa. Mas o que a mente natural ela procura fazer? Sempre terceirizar. Não, a culpa é de ciclano, deu errado aqui, mas não foi culpa minha não. Sabe o que foi? Foi por causa disso, daquilo outro. Irmãos, quando a gente começa a entender essas coisas, olha para mim aqui, você começa a entender que o maior problema não é o outro, você começa a entender que o maior problema não é a fala do outro, você começa a entender que o maior problema não é a ação do outro contra você, mas é a ação de você mesmo contra si mesmo. Nós somos constituídos, tricotomia, corpo, alma e espírito. Corpo é essa matéria bruta aqui, ela não tem poder de nada a não ser de fazer mecanismo físico, pegar, fechar, andar, só isso. A alma está relacionado às nossas faculdades mentais de pensar, e a parte espírito é aquilo que nos conecta com Deus. Então perceba para você ver, o seu maior inimigo, o que tenta te burlar, o que tenta fazer você errar, qual que é? Começa com A como dica: a alma. É o seu racional que te bloqueia. Eu sou o meu maior inimigo, pois sou eu mesmo que tenho uma autocobrança exagerada. Fala comigo assim: autocobrança exagerada. Você sabia que a autocobrança, a busca pela perfeição é pecado? Porque na verdade todo mundo que busca uma autoperfeição só busca para ser vaidoso. A tentativa de buscar uma autoperfeição fez com que o anjo de luz fosse lançado do céu aqui na terra. Ele já era um dos maiorais, ele só estava abaixo do próprio Deus. Mas o que ele quis fazer? Ele quis alcançar a cadeira do Senhor. O texto chega a dizer que ele fala assim: subirei e me assentarei acima. O que é isso? Busca pela perfeição. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou pegar a minha cadeira, e eu sou tão bom, que eu vou estar agora acima do Criador. Então, entenda uma coisa, a autocobrança exagerada, nada mais é do que uma ação de vaidade. Se cobrar é importante, buscar uma evolução é muito importante, mas a autocobrança exagerada te escraviza, numa tentativa de ser perfeito, coisa que nós nunca seremos. Quem está aprendendo alguma coisa aqui nessa noite?
Estou dizendo para ser desleixado, bagunçado? Não. Estou dizendo o exagero. O exagero é uma revelação de uma vaidade. É tão interessante que é um tédio estar perto de gente perfeccionista demais. Sabe aquela pessoa que é perfeita, maravilhosa? Nossa, é um tédio estar perto dela, porque tudo é perfeito. Você não pode errar nada. Tem que ser assim, andar assim, ó, em cima da linha do rastro. Você não pode falar nada. Quem já lidou com alguém assim, irmãos? Nossa, é um tédio. Você quer lidar com alguém prolixo? Aquela pessoa que era só falar assim. Pega a cadeira? Não. Você pode, o pastor Vilmar que é assim, né? Pode falar não, né? Está gravando. Meu Deus do céu. Não chega no objetivo. Você está ansioso para saber, mas não consegue chegar no objetivo. Prolixo demais. Perfeccionismo. É um tipo de vaidade. Você quer ver um personagem que foi assim? Perfeccionismo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Mas era prolixo mesmo. 1 Reis 19, versículo 4. Olha aqui. Elias está sendo um profeta usado por Deus de uma forma extraordinária. Ninguém estava tendo um contato com Deus como ele. Aí bastou uma palavra de perseguição de Jezabel contra Elias, que Elias então aceita aquela palavra. Mas perceba uma coisa: quando você entende essa mensagem, Bruno, você entende que aquela palavra já estava no coração de Elias, e quando a palavra de um terceiro foi lançada, ela tomou mais impacto. Olha o que diz, quando ele está angustiado. 1 Reis 19, 4. 1, 2, 3. Segura aqui. Alguém o conduziu? Alguém obrigou ele? Mais alto. 1, 2, 3. Basta. Onde estava encaixando essa vida com os pais? Onde? Aqui. Mas eu entendo uma coisa: autocobrança. Autocobrança demais. Deus usou ele diversas vezes, 7 vezes. 7 vezes. E aí, o que acontece com ele? Quando há uma perseguição, ele faz uma autocobrança. E entra um detalhe, olha aqui. Entra um detalhe que não ressalva. Quando Deus te usar, e quando Deus usar a sua vida para abençoar alguém, com a palavra de profecia, uma palavra profética, não necessariamente você é obrigado toda vez a ser usado por Deus. Amém ou não amém? Por que eu digo isso aqui? Porque é justamente um parênteses me veio aqui para poder falar com vocês. Tem pessoas que Deus acaba usando elas em profecia, para entregar uma palavra. E aí, Ramon, a pessoa acaba identificando aquela pessoa como uma pessoa que fala com Deus, Deus fala com ele, aí vou naquela pessoa que ela vai me falar uma palavra de Deus. Só que, perceba uma coisa: quando Deus usa a pessoa uma vez, 2, 3, 4, 5, não necessariamente ele é obrigado a usar 6, 7, 8, 9, 10. Quem está me entendendo? Só que quando a pessoa não entende isso, e chega uma outra pessoa perto dela procurando uma resposta, ela se sente na obrigação de o quê? Ser usada por Deus. E é aí que acontece as maiores besteiras. Feche parênteses. Quem entendeu isso aqui? Cobrança exagerada demais. Foi o que fez com Elias. Cara, Deus te usou 7 vezes. Deus está com você. Aí uma palavra de uma mulher rebelde tem poder de burlar você a ponto de você procurar a morte. Não foi a palavra dela, foi a palavra dele mesmo contra ele mesmo.
Fala assim comigo. Sou eu mesmo que crio rótulos negativos. Alguns rótulos. Eu não consigo. Eu não posso. Não é para mim esse negócio. Nada para mim dá certo. Eu sou a pior pessoa. Isso é o quê? Rótulo. E geralmente quem fala isso com a gente é quem? Nós mesmos. Fulano de tal abriu uma vaga de emprego em tal lugar. Eu não consigo não. Fulano de tal tem uma oportunidade de um crescimento em tal área. Mas eu não posso, eu não tenho tempo. Aí você vai colocando uma parte ilustrativa para ficar bonito. Mas no final é palavra negativa. Fulano de tal, surgiu aqui uma oportunidade de comprar um veículo. Você está com dinheiro no bolso. Mas será? Eu não consigo pagar. Isso é o que, irmãos? O seu maior inimigo te dominando. Você mesmo. Jó, capítulo 3, versículo 25. Olha o que diz. Jó, capítulo 3, versículo 25. E quando você vai liberando palavras negativas sobre você, que você não consegue, você não pode, a frequência é captada. Jó 3, 25. 1, 2, 3. Aquilo que eu quê? Que eu tenho medo de acontecer. Aquilo que eu tenho mais medo, aquilo que eu mais friso, aquilo que eu mais falo, o que acontece? Sobrevém. Vai acontecer. Eu sou burro demais. Não, você vai ficar, vai ficar. Infelizmente as portas vão sempre fechar. Eu não consigo. Não, você nunca vai conseguir, porque você está atraindo isso para você. Quando você lê Jó capítulo 3, versículo 25, você entende o que Jó temia. Jó temia a perda dos seus bens. O que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Jó temia a perda dos seus filhos. O que aconteceu? Todos os 10 morreram. Jó temia a perda dos seus bens, gado, ovelha. O que aconteceu? Morreu. Jó temia a perda dos seus servos. O que aconteceu? Perderam seus servos. Aí ele revela: tudo que eu temia, tudo que eu negativava, tudo que eu falava que era de depreciação, aconteceu comigo. Quem está aprendendo alguma coisa, irmãos? Mais um. Eu sou o meu maior inimigo, pois sou eu mesmo que faço comparação desfavorável. Olha que interessante. Sabe por que às vezes a gente se sente derrotado? Sente mal? Olha para mim. Sabe por que às vezes a gente se sente derrotado mal? Porque nós ficamos comparando com o sucesso do outro. Essa semana para trás, eu conversava com uma pessoa financeiramente muito bem. Acho que mais bem financeiramente que todos nós que estamos aqui. É bem financeiramente mesmo. E eu perguntei, e na verdade ele me procurou e falou: pastor, eu estou angustiado. Eu estou com uma coisa no meu peito assim que está me perturbando. Ele falou comigo: dinheiro não é. Dinheiro eu tenho dinheiro. Patrimônio não é, porque patrimônio eu tenho. E eu perguntei a ele, falei: tá, mas o que está te angustiando? Expressa para mim uma palavra. O que está te martirizando internamente? Aí ele falou: eu me sinto pequeno. Eu falei: o que mais? Eu acho que eu não dou conta. Certo? O que mais que você... Sabe, pastor, eu fico vendo. Eu falei: achei. Você fica o quê? Eu fico vendo. Eu falei: achei o que é a resposta. O seu problema é que você está o tempo todo comparando com as pessoas. Aí eu falei com ele: dá uma olhadinha nas pessoas que estão atrás de você, seus pais, o seu sangue. Vê se alguém da sua família chegou onde você chegou. Chegou? Não.
Mas qual que é seu erro? É ficar olhando o que o outro está conquistando e não tendo gratidão aonde Deus te colocou. Quem está me entendendo? Comparação desfavorável. Você pode conquistar todos os bens, irmãos, financeiramente falando, mas se você não for grato com aquilo que Deus te deu, a insatisfação vai reinar seu coração com R$1 milhão na sua conta, porque sempre tem um morro mais alto do que o outro morro, sempre tem alguém melhor. Se você ficar o tempo todo comparando, você vai adoecer, e olha, adoecer bem, adoecer com a condição boa. Mas o que é isso aí? É sua mente que fica o tempo todinho. Mas fulano comprou isso, mas fulano fez isso. Na verdade, se for observar, muita coisa que a gente compra não é nem porque a gente gosta, é porque Beltrano e Ciclano comprou. Aí você se sente na obrigação de acompanhar Ciclano e Beltrano. Sim ou não, igreja? Comparação desfavorável. E isso vai fazendo com que a gente o quê? Se sinta mal. Que é um personagem que fez isso também. 1 Samuel 18, 7. Eu vou ler para adiantar. E as mulheres, quando saíam, iam ao encontro uma das outras e entoavam canções. Esse texto é o texto referindo quando Saul escuta as mulheres cantando acerca de Davi, dizendo que Saul tinha matado milhares e Davi dezenas de milhares. Presta atenção. Saul já tinha um sentimento de inferioridade no coração, porque presta atenção, o trono ainda estava sobre a sua herege, mas bastou as mulheres contemplarem Davi, dizendo que Davi era maior do que ele então naquele momento toma ranço e birra de Davi. O que é isso? Comparação. Irmão, olha para mim, sempre vai ter alguém melhor do que você. Vira para o seu irmão do lado e fala: sempre vai ter alguém que consegue fazer melhor do que você, ué. Sempre tem alguém, ué. Sempre tem alguém mais embolado, sempre tem alguém que tem uma habilidade, sempre tem alguém, mas você tem o dom que Deus te deu, e você é melhor do que alguém no dom que Deus te deu, ué. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Mas se eu ficar o tempo todo comparando, eu vou o quê? Adoecer. E entenda uma coisa: quem fica te mostrando isso o tempo todo não é as pessoas, não, é você mesmo, é sua alma. É sua alma, é ela que fica te instigando o tempo todo a jogar contra você. Fala assim comigo: eu sou o meu maior inimigo, pois sou eu mesmo que falo palavras de desânimo. Quando o Senhor chama Moisés para ser o libertador, o Senhor já conhecia Moisés, já sabia quem ele era antes mesmo de chamá-lo. E aí o Senhor tem que ficar no capítulo de Êxodo, capítulo 3 até o 4, praticamente tentando convencer Moisés que o eu sou era com ele. Aí Moisés fala: Senhor, eu sou ruim para poder falar. Não, Moisés, fica tranquilo, eu vou arrumar Arão para falar por você. Mas Senhor, eu tenho medo de ir porque eu sou novo demais. Moisés, fica tranquilo, porque eu te chamei, vou estar com você. Pega aí esse bastão, esse bordão aí, joga na terra, vira serpente. Coloca a mão no peito, Moisés. Vê a mão, está leprosa. Põe a mão no peito de novo, está sadia. Mas ele não consegue. Cansado demais, não consigo fazer. Não posso fazer não. Palavra de desânimo. Não tinha o inimigo, o capeta lá na cabeça: ei Moisés, você não dá conta não. Não tinha isso. Era o quê? Uma luta interna. Olha aqui, irmão, olha para mim. Talvez você está aqui hoje e essa palavra está queimando seu coração, está queimando lá dentro. Você pode estar até não expressando aqui que não está queimando seu coração, mas lá dentro está queimando. Sabe por quê? Porque os maiores inimigos que a gente tem que lutar todos os dias não é os outros não, somos nós mesmos. E quando a gente não fortalece, engrossa o couro, a alma sempre prevalece e ela consegue dominar a gente. Então olha para mim aqui, não permita que essa voz interna consiga te dominar. Nós que servimos o Senhor, nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre isso.
Nós que conhecemos as coisas espirituais, nós temos a mente de Cristo. Não tem voz interna que tem poder sobre nós, não, a não ser que nós deixarmos que isso aconteça. Aí entenda uma coisa: se a gente permitir, o diabo ele vai cirandar em cima da gente. Se a gente dá ouvido à voz de confronto contra nós mesmos, o inimigo vai usar essa voz como arma contra a gente. Toda pessoa, olha para mim aqui, toda pessoa que desvia do caminho da fé, ela pode ser alvejada por um terceiro, mas a palavra interna vem de seu coração. Toda pessoa que abandona a casa de Deus, isso é regra, não é exceção, é regra. Ela começa concatenando na sua mente. Aí vem um terceiro e faz o quê? Burrifa mais um pouquinho. Aí vem um outro, faz o quê? Burrifa mais um pouquinho. Aí vem o inimigo, faz o quê? Fortalece mais um pouquinho aquele pensamento. Quem está me entendendo? Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Fortaleça sua mente. Tenha a mente de Cristo. O seu maior inimigo não é o João, nem o Manel, não. É você mesmo. E se você aprender a dominar esse inimigo aí, meu irmão, você está bem demais. Você vai conseguir vencer muita coisa. Muita palavra de confronto contra a sua vida vai bater e vai encontrar rocha. Muita palavra de destruição contra o seu casamento vai vir bater e vai encontrar rocha, porque você tem a mente de Cristo. Muita palavra de destruição contra a sua vida, para deixar você para baixo, vai bater e encontrar rocha, porque você tem a mente de Cristo. Não tem feitiço, não tem feiticeiro, não tem palavra contrária, não tem olho gordo, não tem nada, quando nós temos a mente de Cristo. Pode vir o que quiser, falar o que quiser, pode bater até tambor se quiser, não vai acontecer nada. Mas se a nossa mente estiver fragilizada, é tudo que o diabo precisa para colocar os tentáculos dele e dominar a gente. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Deus é muito bom. Sabe qual é o desejo nosso, irmãos? Como pastor da igreja? É ver vocês bem. É saber que vocês estão bem. Eu não me preocupo só em pregar uma palavra para vocês, dar glória a Deus, aleluia, e ir embora para casa com o coração deprimido, chateado. Eu preocupo em pregar uma palavra que seja bíblica para vocês, mas que você chegue em casa e fala: cara, de verdade, eu precisava ouvir aquilo que o Senhor usou para poder falar nessa noite. Então olha para mim, não permita que a depressão encontre espaço no seu coração. É algo natural, mas você tem a mente de Cristo. Não permita que as palavras malditas que serão lançadas o tempo todo encontrem espaço no seu coração, porque você tem a mente de Cristo. Olha para mim aqui, não permita que a ociosidade ou a ansiedade tome conta do seu coração. Você tem a mente de Cristo. Não permita que a sua alma interna tenha mais poder do que seu espírito, porque seu espírito é que faz conexão com Deus. A sua alma é só o racional. Você tem a mente de Cristo. Isso é diferente. Começou a vir uma palavra negativa de você mesmo para você, repreende esse negócio. Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito, eu não aceito. Eu tenho a mente de Cristo. Começou a vir palavras, setas, dardos inflamados do inimigo contra você, palavras de suicídio, de morte. Deus, eu não aceito esse negócio não. Eu tenho a mente renovada em Cristo Jesus. Eu penso diferente. Eu sei que se isso acontecer eu vou para o inferno. Começou a vir palavra de desânimo. Começou a vir palavra de você ficar para baixo, deprimido. Não, eu não aceito não. Eu vou levantar-me-ei, terei com meu pai. Eu vou levantar, vou tomar um banho. Lembra quando Davi estava lá deitado no chão, lá sendo humilhado porque queria que o filho ressuscitasse? Depois que ele sabe que o filho morreu, o que ele faz? Levanta, toma um banho, perfuma, barbeia, come, e todo mundo fica preocupado: por que Davi fez isso? Aí ele fala: enquanto o menino estava vivo, tinha o quê? Esperança. Mas depois que o Senhor aprove levá-lo, não tem mais nada que eu consiga fazer, então eu vou me levantar e me aprumar. Você tem a mente de Cristo. Tira
esses dardos inflamados que o inimigo usa, aproveitando da sua alma contra você. Não permita isso. Sabe por quê? Porque se você deixar isso acontecer, você vai adoecer. E além de você adoecer, você adoece quem está perto de você. E aí entra um detalhe: a pessoa pode te amar, mas entenda uma coisa, tem um tempo. Ninguém suporta por muito tempo. Ah, pastor, pesado demais. Não é verdade. É verdade. A pessoa te ama, mas quando vai tornando assim, acaba que vai ficando pesado, o que acontece? Mesmo a mãe diz isso. Ah, eu não concordo não. O filho que começa a traficar, a mãe ora por ele, a mãe bate o joelho no chão por ele, mas depois que prendeu faz o quê, Fernando? Eu tenho que o quê? Aceitar, foi preso, ué. Quem está me entendendo, irmãos? O filho que usa droga, a mãe fala, meu filho, para com isso, ora por ele, aí bate o joelho, faz campanha, mas depois que a pessoa vai insistindo naquilo, o que faz? Não tem o que fazer, ué. Quem está me entendendo? Então não permita, olha aqui para mim, não permita que a sua alma tenha esse poder de jogar você para baixo. Pelo amor de Deus, você tem a mente de Cristo Jesus, você é filho exclusivo de Deus, feito à imagem e semelhança do Criador. Você não é um Zé Ruela do Zé de Esquerda não. Você não é um filho bastardo não. Você tem pai que preocupa com você, que te ama, que morreu numa cruz ao terceiro dia e ressuscitou por causa sua, que esvaziou da sua glória para vir num plano natural por causa sua. Mas se a gente deixar, daqui a pouco a gente está cabeça para baixo, daqui a pouco a gente está moado, daqui a pouco a gente já pensa em coisa que a gente nunca pensou, coisa que crente nem deve pensar, em tirar a própria vida. Coloca a mão sobre o seu coração e fala com Deus, e Deus, Espírito Santo de Deus, me fortalece, não permita que a minha mente tenha poder de me sabotar, não permita que a minha mente, a minha racionalidade seja mais forte do que a parte espiritual. Deus, não permita que a ansiedade ocupe espaço no meu coração. Eu sei que é uma ação física, eu sei que é um adoecimento das faculdades mentais, mas também sei que o inimigo usa dessa situação. Então eu peço, Senhor, fortalece meu espírito, fortalece minha alma, não permita que a palavra maldita, Senhor, que eu mesmo lanço sobre mim, tenha poder. Deus, vai curando a parte interior nossa, vai enchendo o nosso coração com Teu Espírito Santo. Deus vai fortalecendo a nossa alma. Quem sabe a gente tem tudo, tem carro, tem casa, tem conforto, tem família, tem filhos, mas o nosso maior inimigo está ganhando a gente, com a nossa alma. Quem sabe eu perdi o prazer de servir o Senhor há muito tempo atrás. Eu era diferente, eu sorria diferente, eu cantava diferente, eu me alegrava, eu arrepiava sentindo a presença, mas depois que essa alma interna começou a falar, eu perdi as forças. Senhor, nessa noite eu peço, Senhor, renova as minhas forças como da águia. Quem sabe eu estou vindo aqui na igreja ouvindo palavra, pregação, e parece que nada muda no meu coração. Espírito Santo de Deus é o meu inimigo interno ganhando de mim. Então vem com o teu poder, ressignifica a minha mente, coloca a mente do Senhor no meu coração, coloca a mente do Senhor na minha própria mente, para que eu possa pensar as coisas que me trazem esperança, para que eu possa frisar naquilo que me gera alegria, para que eu possa frisar a minha mente naquilo que me faz ter paz no coração. Ô Espírito Santo de Deus, não permita que o povo que sirva ao Senhor adoeça das faculdades mentais, porque de nada adianta ter uma casa boa, com porcelanato, com carro, com filho, se eu estou adoecido internamente. Qual que é o prazer de servir o Senhor se eu estou adoecido? Qual que é o prazer de servir na casa do Senhor se eu estou adoecido? Qual que é o prazer de sentar na mesa e comer uma comida bem feita, se a minha mente está me acusando contra mim mesmo o tempo todo? Então, Espírito Santo de Deus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, dê para ele a mente de Cristo a partir de hoje. Que quando a palavra negativa for lançada, que o espiritual dele seja ativado. Quando o inimigo tentar jogar um dardo inflamado, que as faculdades mentais dele entenda que maior é o que está em nós do que qualquer ação que está no mundo. Nos fortaleça, Pai,
nos fortaleça, porque não adianta nada ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma família, mas se a nossa mente está conturbada e o tempo todo lutando contra a gente. Nos fortaleça nessa noite em nome de Jesus. Queria chamar você que está num propósito de oração para vir aqui na frente, para que possamos orar por esse propósito, por essa causa que eu não sei qual que é, mas o Senhor sabe. Quando tudo diz que não, A sua voz sua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, ou parece que o mar não vai se abrir. aí o que eu lembro? O que eu penso na hora? Sei que não estou só, que o que diz A mente de Cristo, ó. sobre mim não pode ser. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus, essa noite eu oro juntamente com os meus irmãos. Eu não sei qual que é a causa, eu não sei qual que é o pedido, eu não sei o que passa no coração desse homem e dessa mulher, mas eu sei o Deus que nós servimos, e eu sei que pedindo com fé em oração, se for conforme a vontade do Senhor, o Senhor tem poder para poder fazer, para realizar, para curar, para transformar, para abrir a porta, para fechar a porta. Então por isso nessa noite eu clamo ao Senhor, atende a oração do teu povo. Não olha o grau de merecimento, porque nós não merecemos nada, mas haja com a tua misericórdia e com a tua graça. Coloca a tua mão de poder, Senhor, sobre esse homem, sobre essa mulher. Fortalece a fé, para que as portas possam se abrir. Deus, eu não sei qual que é a causa, eu não sei qual que é o problema, eu não sei qual que é a situação, mas Tu és o Deus do impossível. Tudo a Ti é possível. Não há nada, não há porta, não há palavra, não dá ação, não há nada, nenhum tipo de sentença que pode contra o Senhor. Então por isso nessa noite, fortaleça a fé, abre a porta, dá a resposta certa, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Com fé, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Volta para o seu lugar em nome de Jesus. Você foi abençoado essa noite? Me falta mais um pouquinho, já passei um tempinho já. Mas me veio aqui na mente uma palavra, uma oração específica. Não vou dizer que é Deus, porque eu não sei se é Deus, pode ser algo meu mesmo, né? Algo natural meu. Mas eu queria orar nesse momento por uma palavra específica. Olha para mim, me ajuda em oração. Vamos orar repreendendo morte, espírito de morte. Não sei por que veio isso no meu coração, repreendendo espírito de morte. Você pode aí, cabeça baixa, juntamente comigo orar. Deus, eu não sei por que veio essa palavra no meu coração, mas eu quero repreender nessa noite todo espírito de morte, todo espírito de automutilação, de suicídio. Nós damos uma ordem agora que seja repreendido e lançado fora. Eu não sei o porquê que o Senhor colocou isso no meu coração, mas talvez tenha uma causa, alguém
precisando de uma oração nesse momento. A tua igreja, a igreja noiva do Senhor, se levanta nesse momento, dizendo: espírito de suicídio, espírito de morte, você está repreendido na autoridade concedida ao nome de Jesus. Nós não aceitamos, porque nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente forte, uma mente sadia. Nós te repreendemos agora, espírito de suicídio, nós te repreendemos no nome de Jesus. Você não tem poder sobre o povo de Deus. Nós temos a mente de Cristo Jesus. Toda palavra negativa, toda palavra de morte, todo seta, dardo inflamado do inimigo, nós damos uma ordem agora: seja anulado na autoridade do nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém, para a glória de Deus Pai. Meus amados, vocês têm um restinho de semana abençoado, amém? Debaixo da graça e do poder de Deus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo encontre repouso sobre a tua vida hoje, para todo sempre. Vai em paz, você tem a mente de Cristo. Beijo no coração, nós chamamos.